é pelo fato de nós termos um planejamento, uma organização, uma direção e um controle do trabalho. Então o que acontece? Isso não acontece do nada. E isso perpassa por todos os setores, desde a direção até efetivamente o aluno lá que faz uso, a família, o professor, o setor pedagógico, a própria biblioteca. Então todos os setores por onde passa o elefante letrado. Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o diretor da escola Mãe Admirável, Hélio Luiz Liesenfeld, e a bibliotecária Jaci Gonçalves. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é muito especial porque são pessoas que realmente fazem diferença no uso do elefante letrado. São pessoas que, de fato, influenciam muito os alunos para lerem muito. Hoje eu estou recebendo o diretor Hélio Lírios do Campo, que, na verdade, o sobrenome é Liesenfeld. Pode me ajudar? Que significa Lírios do Campo. Meu sobrenome é Liesenfeld. E com a bibliotecária Jaci Gonçalves, e os dois são da escola Mãe Admirável, que é uma escola privada de Porto Alegre, e são clientes do Elefante Letrado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, obrigada pelo tempo de vocês em se deslocarem até aqui, o nosso estúdio, para gravar esse podcast e dividir um pouco de tudo que vocês têm para ensinar, e a gente sabe que é bastante. Bem-vindos. Obrigado, estimada Sheila, nós que agradecemos pela acolhida de vocês aqui no estúdio hoje e, sobretudo, de antemão já agradecer todo o trabalho de parceria que é feito conosco, com os estudantes, as famílias, os profissionais da escola. A gente ama escolas que realmente se envolvem com a leitura, se envolvem, usam o elefante de verdade. Para nós é um super privilégio, então eu que agradeço. Muito obrigada também, nossa bibliotecária querida, Jaci, não quero errar teu nome, porque como é que as pessoas falam o teu nome? Normalmente se lê... Jaci. Eu nem escuto, né? É o Prof. Já, né? Às vezes as crianças, né? Tem várias formas. Bom, vocês são usuários, quer dizer, os alunos, né? Usam o Elefante Letrado já há algum tempo e vocês tiveram uma mudança muito significativa na média de leitura da escola. Vocês tiveram um salto muito grande e a média da escola de vocês é de 2 horas mensal. Então, é um número bem expressivo para as crianças que leem não só no digital, mas leem no físico também. Mas vocês terem esses resultados no digital é bem impactante. O que vocês fizeram? Quais foram as estratégias que levaram vocês a chegarem nesses números? Bem interessante, em primeiro lugar, esse reconhecimento que o Elefante Letrado está dando para a Escola Mãe Admirável, de sermos a escola que tem o melhor uso, o melhor índice da plataforma de todas as escolas. Um dos melhores. Um dos melhores nesse sentido. Então, o que acontece? É pelo fato de nós termos um planejamento. Uma organização, uma direção e um controle do trabalho. Então, o que acontece? Isso não acontece do nada. E isso perpassa por todos os setores, desde a direção até efetivamente o aluno lá que faz uso, a família, o professor, o setor pedagógico, a própria biblioteca. Então, todos os setores por onde passa o elefante letrado. E, claro, tem um fator muito importante, por exemplo, você tem um planejamento e as diretrizes por onde o trabalho precisa passar, mas isso não é o suficiente ainda. Uma das questões, pelo fato de nós termos elevado o nosso índice, nós começamos a trabalhar com os dados, no sentido assim, quais são, porque a plataforma, ela traduz o uso. E aí nós percebemos, por exemplo, no mês, na quinzena, o porquê que nós estamos melhor ou pior. E aí vem novamente o replanejamento de toda a estrutura. Entendi. Então é um círculo que sempre anda, ele nunca está parado. Então não significa... Diretor Hélio, e quem é que faz esse acompanhamento na escola? Até para o senhor ensinar outros diretores, outros gestores pedagógicos, professores,
Como é que vocês fazem esse acompanhamento para dar certo? Faz o planejamento e aí quem se responsabiliza em olhar os dados, em fazer essas ações, em fazer as intervenções? Em primeiro lugar, é entender a proposta do elefante letrado da plataforma. Não inventar outra coisa. E sim, qual a metodologia, como é que ele está estruturado. Uma vez entendido isso, cabe aos setores, a partir da direção da escola, no sentido assim, de acompanhar a supervisão pedagógica que é feita pela supervisora Carla Andrade. Então, a partir dela, comigo, juntamente com a Jaci, você verifica esses dados de uso e, por exemplo, esse planejamento, esse replanejamento chega novamente lá em sala de aula com o professor. Logo, o professor com seus estudantes e famílias. E ainda, por exemplo, esse planejamento, ele vai para a TE, no Laboratório das Tecnologias, porque acontece, o nosso estudante, ele não usa somente a plataforma em casa. Ele usa a plataforma muito dentro da escola também. Então, nós temos horários com a biblioteca, onde, por exemplo, você vai no laboratório e você explora a própria plataforma ali mesmo. Então, assim, em resumo, é entender primeiro qual é a proposta da plataforma do elefante, depois é a questão do planejamento. E é um planejamento que não é engessado. Ele é muito dinâmico. Por exemplo, durante o ano, você tem altos e baixos, não significa que o uso ele é constante. Claro. E aí você verifica, por exemplo, quando você tem um índice que está mais alto, por que aconteceu? Ele baixou, o que aconteceu? Qual é o replanejamento que acontece novamente em cima desses índices? Sim, sempre uma combinação entre direção, gestão pedagógica e bibliotecária. Sim. E, claro, chegando... E professor, claro, para chegar no professor, sim. Um trabalho conjunto, né? Sim, Jaci, e quando as crianças vão para o laboratório, tu como bibliotecária da escola, tu acompanha, tu ajuda nas escolhas? Como é que funciona o teu trabalho com o elefante letrado na escola? Nós temos uma periodicidade, então, eu divido os meus momentos. Então, a cada quinzena nós vamos na biblioteca física, né? E casualmente elas são uma do lado da outra, né? O laboratório de informática, né? E a biblioteca física são... nós trabalhamos muito em parceria com a professora Elisa. Legal. Então, numa semana, todos os estudantes têm um período comigo, vão até a biblioteca física, retiram seus livros, né? Fazemos momentos de leitura, contações. E ali também a nossa televisão está sempre conectada, né? Com o elefante, né? Eu estou sempre explorando ali, gosto sempre, a interface está ali, eu gosto muito de ouvir as canções, né? Ela está sempre junto conosco. E na semana vindoura nós levamos eles até o laboratório de informática. Ali eu trabalho muito com leitura compartilhada, então, né, nós separamos alguns textos, né? Ou então nós lemos em grupo, né? Que é um dos trabalhos da minha penúltima pesquisa, na minha especialização, né? Sobre leitura compartilhada em ambientes digitais, né? E ali eu pude constatar muitas coisas, né? Positivas em relação à leitura compartilhada, né? Quando se lê em grupo, quando se lê no coletivo, e foi especificamente em plataformas digitais que eu pesquisei. Sim. Então, a gente tem esse momento, né, que os estudantes chegam... Para quem não sabe, só vou fazer uma pausa. Para quem não sabe, a leitura compartilhada que nós temos no Elefante é o professor ou o bibliotecário, sim, quem, enfim, tem acesso, o mediador pode abrir a biblioteca e selecionar um livro para ler e marcar como leitura compartilhada. Então, todas aquelas crianças que estão ali naquele momento de leitura acabam pontuando, né? Exatamente. E é bacana porque todo mundo pode interagir, cada um dá uma opinião sobre o livro. E se ajudam, né? Gera uma empatia, né? Um movimento muito bacana, dinâmico da leitura. Nós fazemos, por vezes, a leitura compartilhada, né? Eu faço a seleção prévia dos textos, né? Fazemos depois as atividades juntos. E eu separo um momento final para que eles possam explorar sozinhos, né? Então, eu vou de mesa em mesa, a professora Elisa também vai ali conduzindo. E uma coisa que eu gosto de fazer bastante nesses momentos é o desafio literário. Eu sempre trabalho muito com os relatórios, os dados são realmente muito expressivos, né? Eles nos direcionam muito. Sim, fazem muita diferença. Fazem toda a diferença, né? Como o diretor falou, né? A gente pode ver, né? A tal turma, né, diminuiu, então a gente já intervém, aumenta o período de leitura, né? Então, se foi uma vez na semana, retorna para a gente poder fazer esse alinhamento. E eu faço o desafio da leitura, onde eles vão explorar a plataforma.
E eu abro o relatório de, a turma hoje tem 360 leituras. Então, turma, hoje a gente vai, assim, passar 400. Vamos lá, então. Posso contar vocês? E aí que legal. Quando eu abro, assim, tá 500. Aí quando eu atualizo no final da aula de agora, a gente vai um momento surpresa, nós vamos atualizar. Que legal. Isso é uma baita estratégia e até para ensinar outras escolas também a fazerem e professores, porque incentivar as crianças de qualquer forma, de todas as formas, é muito válido, sim, né? Porque os números elevam e os dados não mentem, né? E nesse sentido, por exemplo, a plataforma, ela também tem uma estrutura de gamificação. Sim. Que é justamente para poder premiar. Então, durante o ano, nós temos as premiações, que a própria plataforma, ela dá faz o certificado. Isso, então, por exemplo, nós fizemos uma cerimônia de entrega dos que melhor tiveram resultados em número de leitura. Sim. Então, isso. Então, legal. A gamificação, a competição sadia, ela é muito produtiva. Sim. Então, por exemplo, a gamificação, os jogos, eles estão muito entre as crianças. Só que aqui eles estão jogando, mas na verdade eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. E dentro disso, por exemplo, a plataforma tem uma questão muito boa, que é a inteligência artificial, que por vezes o professor, humanamente, é difícil de fazer. Sim. Mas a tecnologia, ela vem ao nosso favor. Que é justamente a BNCC. A plataforma está dada em cima da BNCC em todas as competências e habilidades conforme os níveis das crianças. E a gente sabe que a criança que lê um livro e depois ela tem, vamos chamar aquela provinha, aquelas perguntas a serem respondidas, que ela certifique a seu aluno, ele conseguiu entender, compreender aquelas competências e habilidades, se ele conseguiu atingir ou não. Então, essa é uma estratégia que funciona muito bem. Eu falo isso também porque minha filha Maria também usou na escola muito o elefante letrado. E ela sempre gostava de fazer aquelas interpretações e ela conseguia, então, superar os números, superar a leitura. E hoje, por exemplo, ela é uma menina que consegue ter uma interpretação muito boa. Que legal. Ai, diretora Ellie, eu tô muito feliz de ouvir tudo isso. Sério, porque é tão bacana a gente saber que a gente está aqui todos os dias trabalhando, desenvolvendo, pensando no produto, pensando, tentando melhorar cada dia mais. E aí, ver que tem escolas que levam muito a sério esse trabalho, que compreendem o detalhe e o cuidado que a gente tem com o produto e que, no fim das contas, é para ajudar as nossas crianças, é emocionante para mim. E ainda, a questão que eu vejo assim, o que a plataforma, a inteligência artificial colocada ali, ela ajuda, que humanamente, por vezes, até é difícil de fazer. Porque ler, a grande maioria da população do país sabe, mas não consegue interpretar, entender. Analfabeto funcional. Exato. É altíssimo no Brasil. Agora, o que acontece? Nós temos um resultado fantástico com essas crianças, no sentido, assim, da interpretação da leitura. Então, por exemplo, nós usamos na escola o sistema da FTD, o Trilhas, e nós temos avaliações durante o ano que são feitas. Nós percebemos em todas as áreas de conhecimento de que o resultado acadêmico das crianças é ótimo. Não é só em língua portuguesa, em saber ler, escrever e interpretar. Mas, por exemplo, quando a gente vai para ciências, história, geografia, matemática, eles conseguem ler e entender. Então, assim, a base onde é que vem? Vem da leitura. Leitura e escrita. Então, assim, isso é fantástico. Por isso que quando eu digo assim, em primeiro lugar, tem que entender qual é o propósito do elefante letrado. Não dá para fazer diferente. É seguir e explorar dentro das condições que a escola possui, com seu público, com seus funcionários, para atingir o melhor resultado. Então, nós não temos lá uma fórmula de bolo. Nós conseguimos adaptar a partir da nossa realidade e estamos tendo resultados fantásticos. Isso é fascinante de ouvir. Diretor Hélio, e como é que o senhor vê o envolvimento das famílias com a escola? O envolvimento no sentido de a família incentivar o seu aluno ou filho, enfim, a ler, participar nas ações das escolas, participar em gincana de leitura. Qual é a importância e o papel da família nesse sentido?
A pergunta é muito boa, Sheila. O que eu vejo? A escola, como um todo, ela precisa ter uma relação muito próxima da família. E eu vejo que durante a pandemia, pós-pandemia, ficou uma relação muito mais próxima, mais estreita com as famílias. E o uso da tecnologia, ela colaborou. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com as famílias muito próximas em todos os processos. E sobretudo em todo o processo de aprendizagem. Então, a comunicação, ela flui muito. E em todos os processos, todas as áreas de conhecimento, tudo é muito comunicado. Os pais sabem o que acontece na escola, qual é a intencionalidade pedagógica em tudo que se faz. Então, quando a gente fala específico, elefante letrado, leitura, escrita, isso é repassado. Então, todo o setor pedagógico, a biblioteca com a Jaci, por exemplo, comunica às famílias, por exemplo, o que está acontecendo, quais são as leituras. E aí sim, as próprias famílias se interessam também. A própria família passa a entender o que ela própria está pagando, o que a escola está oferecendo. Sim. Então, uma vez que a família consegue entender, em casa ela também estimula, porque a própria família está percebendo um resultado positivo. O quanto que a criança está empolgada em torno disso. Bom, e para o ano que vem as crianças vão ficar mais empolgadas ainda, porque a gente está desenvolvendo uma nova parte no Elefante, que vai se chamar o Mundo do Elefante Letrado. E lá a gente vai ter caça-palavras, vai ter, não lembro agora, mas são uns 4 ou 5 joguinhos, e as crianças vão poder andar pelo mundo do elefante, visitar a casa um do outro, ver os livros que cada um tem na sua casa. Só que para entrar no mundo elefante vão ter que ter pontos. E para ter pontos tem que ler. Então vai ter mais um incentivo para que as crianças continuem lendo. E tu, como bibliotecária, Jaci, me conta, tem algum livro que, em geral, tu percebe que as crianças gostam mais? Isso depende da turma que a gente está. E depende do ano escolar também, né? Então, depende muito, né? Não teria como pontuar um assim. Até mesmo assim, a plataforma, além de todos os estímulos que ela promove, né? Até as crianças que ainda não estão alfabetizadas querem ler os livros, né? Que estão ali, que não tem ainda o áudio, né? Ou até as atividades, eu acho bem curioso. Às vezes tem atividades, não existe, que não tem o recurso do som. Do som. Eu leio para elas, mas elas conseguem interpretar e acertar, né? Então, a plataforma, ela estimula até mesmo esse processo, né, de ler, de decodificar o signo linguístico, né? Elas já estão ali, né, estimuladas e querem, né? Sim. Se sentem mais estimuladas. Sabe que a gente, quando visita as escolas e pergunta para as crianças qual é o teu livro preferido, em geral, respondem os de curiosidades. As crianças adoram. Sim. Onde a gente visita, dá para fazer mais livros de curiosidades? É uma pergunta frequente que vem para nós. São bem atrativos, são maravilhosos. Nós aprendemos muito também, nós, profissionais da educação, né? Todo dia uma leitura nova, né? Um desafio novo, uma atividade, né? Então, são muitos recursos que a gente possui, né? Através da Diretor Hélio, e há quanto tempo o senhor é diretor da escola? Como é que foi o início da sua carreira nesse ramo de educação? Na Escola Mãe Admirável estou desde 2019, desde o início do ano. Agora, a minha trajetória na área da educação, eu sempre digo, eu quase nasci dentro da escola. E nunca mais saí da escola. Então, assim, toda a minha formação, ela foi pelos irmãos maristas. Eu fui religioso marista. E depois eu continuei a minha trajetória sempre no meio da educação. Então, assim, desde menino, praticamente, eu vivi a escola, eu vivo muito a escola, eu entendo todas as áreas que a escola precisa para viver, sobreviver e dar resultado. Então, assim, eu tenho plena consciência sempre do que é fazer gestão de uma escola. Gestão de uma escola, ela é muito complexa, porque você precisa de inúmeras áreas. É um setor de serviço onde a diversidade de profissionais, ela é complexa e muito diversa. Porque acontece, a educação, ela ela se abre. E quanto mais aberta, mais áreas de conhecimento você precisa. Então, para você fazer a gestão de tantas áreas e, sobretudo, fazer a gestão de pessoas é algo complexo.
E isso, claro, você não pega simplesmente numa academia, você adquire isso no dia a dia fazendo. E eu tive, graças a Deus, durante a vida, muitas oportunidades em poder aprender isso na prática, fazendo, vendo, e ao mesmo tempo estudando, claro, também, né? Então, assim, hoje eu tenho um leque muito bom e eu compreendo exatamente o que é fazer gestão de uma escola e qual o resultado que uma escola precisa entregar, que tipo de qualidade de serviço que uma família, um estudante precisa. Sim. E o senhor, enquanto diretor da escola, lê muito? Tem tempo para ler? Como é que é seu hábito de leitura? Eu leio sim também, mas, por exemplo, no dia a dia, diria assim, para fazer a gestão, você está lendo toda hora, todo dia. Verdade. Não necessariamente um livro, mas lendo tudo, tudo um pouco. Exato. Você tem livros, você tem matérias, conteúdos que você precisa acompanhar e, ao mesmo tempo, é o dia a dia da leitura. Então, eu sou muito chato nas correções, nas coisas. Então, assim, eu gosto sempre de que as escritas, elas sejam bem feitas, né? Sim, é um diretor raiz, um diretor de verdade. É um diretor que precisa estar sempre em todas as áreas da escola. Maravilhoso. E, Jaci, como é que é o teu hábito de leitura? Tu, como bibliotecária, imagino que leia muito. Leio bastante. Sobretudo, eu tenho lido bastante de leitura científica, né? Devido aos estudos. Mas eu estou revisitando a plataforma, uma leitura que eu vi o filme até do Menino que Imitou o Vento. Estou gostando bastante, né, da leitura. Primeiro assisti o vídeo, né? Mas o nosso trabalho exige, né, esse conhecimento, né, esse repertório, né? Está sempre conectada no mercado editorial, né? O que o nosso estudante, né, lê, né? A nossa escola, né? Qual tipo de leitura que o nosso estudante... Como é que tem sido a evolução para a biblioteca ao longo desses anos? Que as crianças vão mudando, hoje são super tecnológicas. E como é que é essa relação da criança com o livro físico, por exemplo, na biblioteca? É bem interessante quando a gente vai discutir isso na faculdade, né? Tem essas discussões, né, sobre o livro impresso, né? Eu faço uma aula com algumas turmas sobre a história dos registros humanos, né? Então eu começo ali desde os papiros, mostrando a evolução. E eu digo, né, turma, os livros evoluíram, né? Eles já estão aí há muito tempo, né? Desde 1500 ali, com o surgimento da imprensa. E eles evoluíram, né? Então, nós precisamos conhecer essas novas propostas, né? E eu sempre divagava, né? A questão que a gente fica pensando, né? Será que vão deixar de existir? Enfim... nunca. Eu acho que nunca vão deixar de existir. E tem aquela pergunta, né? Qual é o melhor livro, né? E eu até comentei com a Maria, né? Para mim, o melhor livro é o livro lido. Isso aí. Né? Então, as crianças estão lendo no digital, que bom, né? Tá lendo no suporte físico, ótimo, né? Eu vejo que a minha área, né? O meu papel é proporcionar esses encontros. O estudante com um livro físico, com um livro digital, e ele vai... O importante é ler. Livro bom é o livro lido. O importante é ele ler. Eles têm ainda bastante entusiasmo com os livros físicos, né? Isso não diminuiu, né, esse hábito, o envolvimento do leitor com o livro físico, pelo menos onde eu estou, né, e em outra instituição eu trabalho também na Sojipa, né, e os leitores continuam lendo seus livros físicos e leem também os seus livros digitais. Eu acho que tudo vem para contribuir, né. Esse leitor tem que estar preparado, né. É isso. Quer para fazer a leitura física que vai exigir determinadas competências, né, uma concentração talvez, né, ele não vai ter as mídias, né, os recursos, vai exigir determinadas habilidades. O livro digital também, eu acho que nós temos que preparar esse leitor para esse mundo, né. Eu em casa, eu tenho 3 filhos e o meu pequeno tem 11 anos. E com ele eu faço, um dia a gente lê um livro físico, no outro dia a gente lê digital. Um dia físico, um dia digital. Assim a gente vai indo. É o que a gente faz na Bíblia, né? Eu sempre pensava, né? Será que eles vão querer voltar para a biblioteca, né, na outra semana? Será que vai ter esse entusiasmo? E segue o mesmo entusiasmo, né? Porque que legal. Esse é o intuito, né? Sim. Sheila, eu acho que nós temos um cuidado na escola no sentido, assim, da leitura. O que nós entendemos por leitura? Não é simplesmente ler o livro, tanto físico, como a Jaci explicou, que também continua sendo incentivado, ou o livro digital. A questão na leitura ela vai muito além. Por exemplo, ler mapas, gráficos, é uma outra leitura, é leitura. Então, como é que, por exemplo, nas outras áreas de conhecimento da escola se faz? Por isso que, quando o conteúdo, vamos chamar assim, as competências e habilidades que estão sendo desenvolvidas nos anos, se verifica no elefante letrado, por exemplo,
tem alguma referência que a gente pode explorar na plataforma do Elefante Letrado, o que está sendo desenvolvido? Por exemplo, vamos estudar sobre água. Então, no Elefante, nós temos algum material? Então, a gente visita o senhor Elefante e pergunta, senhor Elefante, tem alguma coisa que fale sobre água? Então, não é somente o elefante que vai, mas a escola vai em busca também. Vai em busca, perfeito. Então, a leitura, ela vai muito além do letramento. Ele vai, por exemplo, em gráficos, em outras estruturas de leitura. Por isso, quando a Jaci dizia, desde a educação infantil, a criança não está letrada ainda, mas, por exemplo, ela vê um livro só de histórias, de desenhos, de imagens. O que acontece? Ela está lendo. Está lendo a imagem, com certeza. Isso, por exemplo, é seguido, por exemplo, depois nas outras áreas do conhecimento, por exemplo, geografia. Então, os mapas, como é que você lê? Matemática, gráficos, estatística, também, né? a própria música. Então, a leitura, ela é muito ampla. Nós temos que entender de que não é somente ler as letrinhas que estão lá e entendê-las. Não, ela vai muito além. E aí que a gente consegue ter resultados bons quando, por exemplo, numa prova de matemática, eles conseguem entender um problema matemático. Por exemplo, para nós aqui, vou usar um exemplo, 6 mais meia dúzia é fácil de fazer. Mas agora, quem não sabe ler vai ter dificuldade. Sim. Ou, por exemplo, num gráfico matemático, numa estatística, como é que ele vai fazer uma prova? Então, assim, isso vem a partir da leitura só mais ampla, né? Então, esse cuidado nós temos dessa questão interdisciplinar, que vai muito além simplesmente de ler, ou de ter um índice na plataforma. Outro dia, acho que faz umas 2 semanas, saiu uma pesquisa, alguma prova que foi aplicada, que foi um desastre em matemática. Foi um desastre. PISA? Eu não sei se foi o PISA, mas eu estava vendo. E aí, na verdade, não é que foi um desastre em matemática. Não. É que não sabiam interpretar o que o problema dizia. Então, a leitura, ela é a base para tudo. Sim. Por isso que o posicionamento da Escola Mãe Admirável é isso. Nós temos que saber ler, escrever e interpretar. As demais áreas do conhecimento, elas vêm automaticamente. Isso nós tivemos um resultado neste ano nas provas que foram feitas pela FTD. Então, os resultados acadêmicos em todas as áreas, elas foram fantásticas. Porque a criança do Mãe Admirável sabe ler, sabe entender, sabe interpretar. Eu admiro muito vocês por isso, porque a leitura é a base para tudo. E escola que incentiva a leitura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Simples assim. É simples, é leitura. Porque a leitura serve para tudo. E, inclusive, os alunos de vocês, dentre os diversos incentivos que vocês fazem, vocês incentivam também a escrever. Exato. Me contem sobre esse projeto super especial que eu já estou vendo aqui na mesa. Então, nós temos um resultado. Por isso, assim, quando Posso pegar aqui, deixa eu mostrar enquanto o senhor explica. Quando nós estávamos programados para vir aqui, estávamos pensando o que nós vamos levar de presente, de um mimo para o senhor elefante. Você pensou, nós vamos levar um chocolate, porque o senhor elefante, ele se alimenta também. E aí diz assim, bom, mas chocolate eu acho que não é o que ele vai mais Temos gostar. Até um chocolatinho aqui, ó. Então, se nós pensamos qual é o sentido mesmo, o sentido pedagógico da questão. Então, foi feito durante o ano, no segundo ano, todos os anos do segundo ano se faz, uma produção de um livro. E esse ano, então, foi feito Quem Sou Eu com o título. Então, isso aqui é um resultado, é um presente que nós estamos dando para o senhor elefante no sentido, assim, do resultado. Nós tivemos toda uma parceria de trabalho, onde a criança aprendeu a ler, escrever, e ela começou a produzir as suas próprias ideias. Ela não está simplesmente repetindo o que ela viu. Não. Aqui o resultado da sua própria produção. Nós precisamos de estudantes, cidadãos que tenham ideias próprias e não simplesmente repetir ideias de outros. Então, são crianças de 7 anos, são pequenos ainda, mas eles já têm sua própria identidade, a sua própria ideia, e eles colocaram isso aqui no papel. Então, esse livro aqui, ele é o resultado de um trabalho de longo prazo que a escola vem fazendo. Esse livro aqui agora ele foi autografado na Feira do Livro, que foi maravilhoso.
Então, as crianças, os pais, os familiares... Todo mundo acaba se envolvendo. Vó, todo mundo estava lá, então eles vieram autografar esse livro na Feira do Livro. E é um livro maravilhoso, então ele... E as próprias crianças ilustraram? Como é que foi feita a ilustração? Isso, eu vou pedir para a Jaci explicar essa parte aí. Deixa eu mostrar umas páginas aqui, bem grande, né, da equipe. A professora Caroline Panizzi, né, que é professora titular da turma, juntamente com a tecnologia da educação para Felisa, né? Os estudantes escreveram e ilustraram os livros. E depois nós fizemos todo o processo, né, de diagramação, né? Fazer as imagens, colocar para o computador. Depois o Lucas também, né, participou ali nos contatos, né, com a impressão. E já é o segundo ano, né, que nós fazemos, diretor, né? Segundo ano nós fazemos a Feira do Livro. Como é que foi a reação de cada uma das crianças quando viram o livro pronto? Eles viram, acho que só na feira, né? É revelado na Feira do Livro, né? Foi assim, nós temos até algumas imagens, né, que o Lucas capturou, assim, que foram incríveis, né? De surpresa, de emoção. Sim. Nós lançamos o livro na quinta de manhã na Feira do Livro e à tarde eu tive o período com eles, né? Então eu fiz uma roda de conversa e pedi para eles narrarem ali, né? Através de escrita, de palavras, como é que eles sentiram, né? E surgiu muita ali emoção, né? Então que eles amor. se sentiram, a maioria da turma ali no geral, né? Alguns disseram, fiquei ansioso, fiquei nervoso, né? Porque quando as famílias chegam para assinar, eles sentiram a responsabilidade, né? Que eles são os protagonistas. Mas no geral eles narraram muita emoção, né? Alguns até desenharam lágrimas, né? Foi um momento culminante. Inclusive essa turma, ela é a turma que se destaca na escola, né? O segundo ano se destacou esse ano como a turma que mais leu, né? Que mais leu. Ultrapassando 2.000, 3.000 leituras, né? Uma turma que vem... Super leitora. Super leitores, né? E tu acha que o fato de eles serem incentivados a ler, ou até mesmo o fato de terem feito esse livro e pegar esse livro na mão, o quanto disso vocês acham que incentiva para a criança continuar lendo, continuar desenvolvendo o hábito da leitura? Sheila, eu tenho plena certeza de que na primeira infância é onde a gente constrói a vida futura de um futuro adulto. Então, quando a gente consegue estimular e dar os caminhos corretos para uma criança, ela na vida futura ela vai ser um estudante para sempre. E hoje nós temos que estudar sempre. Não significa estarmos matriculados num curso, mas é estudar. Então, quando a gente percebe o engajamento que essas crianças estão tendo, que vão além daquilo da sala de aula, vai muito além, a gente percebe que a gente está no caminho certo, porque eles estão percebendo o benefício que é estudar e onde eles conseguem chegar. Aqui foi muito emocionante porque acontece é o resultado de um trabalho que é deles. Claro, ele foi organizado, foi ajudado, foi estimulado pela escola, pela equipe da escola, mas o resultado é deles. Sim. Então eles conseguiram perceber a importância do trabalho deles. Eles não estão a passeio na escola. Eles estão lá para, de fato, trabalhar, estudar e terem foco naquilo. Então, uma vez que a criança é acompanhada, é estimulada, ela consegue, por exemplo, ter um resultado. E eles já perceberam, foi muito emocionante, e eles autografaram isso na Feira do Livro, como todo e qualquer outro autor que escreve um mega livro que seja, de igual forma, de igual seriedade. Sim. Então, a importância, o significado, ele foi o mesmo. Que legal. E eu tenho certeza que nesse grupo, por exemplo, que passa todos os anos no segundo ano, tem crianças que estão escrevendo, vão continuar escrevendo. E sobretudo, sim, marca, né? Marca uma... Memórias afetivas. E sobretudo, a primeira infância, ela foi marcada, estimulada corretamente para que essa criança saiba que a vida futura, o estudo, ele passa, o sucesso da vida, por vezes, ele passa por meio do estudo. Sim, sempre. Na verdade. Sempre, Bom, diretor Hélio, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi incrível poder saber um pouco mais do que vocês fazem e dividir com as pessoas, dividir com colegas seus, diretores, dividir com colegas bibliotecárias o que vocês fazem para incentivar as crianças. E eu acho que todos os exemplos bons a gente tem que trazer e incentivar todo mundo a ler, né? Porque é isso, na verdade, que faz toda a diferença na vida do ser humano. O senhor quer deixar algum recado? Quer dizer mais alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado? Eu diria assim, a gestão da escola,
ela dá resultado quando tu tem uma sistematização de todos os processos da escola. E aí nós temos resultados fantásticos. Um é esse aqui que nós estamos conversando aqui, e o outro, ao mesmo tempo, nesse ano, é um reconhecimento da FTD da plataforma Iônica, onde todo o processo acadêmico ele acontece dentro da Iônica. Então, no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós somos a escola que temos o melhor índice dessa plataforma também. Que então, beleza. Nesse ano nós temos o reconhecimento de 2 plataformas de melhor índice. Isso é resultado de um trabalho sistematizado em todas as áreas. Então, o resultado do Elefante não é isolado. Ele faz parte de um conjunto de resultados da Escola Mãe Admirável. E claro, como... Uma escola mãe admirável que merece toda a nossa admiração. Muito obrigado. E eu diria assim, a educação hoje a gente percebe que é necessário dar sequência, ter pessoas que se dedicam e entendam da educação, porque como sociedade, como ser humano, é o que nós precisamos. Precisamos de educação, mais educação, mais educação. E isso em todas as áreas. E quando falo em educação, não é somente aquela educação acadêmica. A pessoa sabe português, matemática, vai lá, gabarita uma prova. Isso é muito pouco. Isso é obrigação de toda e qualquer escola. Mas a formação integral, onde nós estimulamos e acompanhamos o ser humano, a vida ela é muito mais importante. Então, uma vez que a gente consegue educar e acompanhar, estimular uma criança numa educação integral, essa pessoa no futuro com certeza tem um sucesso maior, porque hoje já não é somente visto o aperfeiçoamento técnico da pessoa, mas saber se relacionar com diferentes em situações tão diversas é a formação. E isso, por exemplo, não está diretamente num livro escrito num capítulo tal, mas isso é um trabalho de acompanhamento diário de tantas e tantas ações que se faz para que o ser humano, o estudante, ele também se desenvolva nessa parte humana relacional. Perfeito. Jacito, quer deixar alguma mensagem? Quer fazer mais algum comentário? Passou das minhas palavras, o diretor Resumiu tudo. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui conhecendo a casa do Senhor Elefante, né? Agradecer o carinho, né? O acolhimento que nós somos, todo esse relacionamento que a gente construiu durante esses anos, né? Nós estamos há um pouquinho mais de 2 anos, né, diretor? Mas a gente tem tido bons momentos, né? Bons resultados. Que legal, né? Que a gente fica muito feliz. Seguir assim. Que bom, a gente fica muito feliz com o uso que vocês fazem da plataforma, com o incentivo que vocês fazem. E para nós, enquanto empresa, é muito gratificante ouvir o que vocês estão falando, porque normalmente as empresas pagam para as pessoas falarem, irem fazer propaganda, falar da marca. A gente não está fazendo isso. Vocês, de livre e espontânea vontade, estão aqui contando como é o uso da plataforma e que para nós assim é um presente de Natal. Ouvir isso tudo, porque isso só mostra o quanto todo o cuidado que a gente tem com a plataforma, ele realmente faz diferença e vale a pena cada dia que a gente está aqui trabalhando e pensando em como melhorar, em como fazer com que as crianças leiam mais, o cuidado da ilustração, o cuidado da editoria. Então, é um presente para toda a equipe do Elefante ouvir tudo isso que vocês estão nos contando aqui. Então, muito obrigada de coração. E já vou deixar aqui o convite para quem sabe a gente colocar esse livro no Elefante Letrado e dividir com as crianças do Brasil e de 9 outros países que a gente já está, dividir a história das crianças da Escola Mãe Admirável com os nossos outros aluninhos. Esse é o resultado de que a educação é possível, é viável em todo e qualquer lugar. E que a gestão faz toda a diferença. Faz muita diferença no sentido desse resultado final de entrega que a educação espera e precisa ser feito. Né? É isso. Bom, então, muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.